Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos hoje, domingo de Páscoa, né? Bendito seja Deus. Jesus ressuscitou, ressuscitou de verdade, aleluia. E nós damos continuidade no nosso estudo bíblico, né, gente? Porque a gente precisa ler a Bíblia todos os dias, né? Então, é festa, é solenidade, é viagem, é uma coisa ou é outra. Em tudo nós vamos sendo fiéis, né? Por quê? Porque a gente é bom, né? Não. Porque a gente precisa, nós precisamos da palavra de Deus, né? Nós precisamos da vida de oração, nós precisamos da vida sacramental, porque senão a gente não consegue ser fiel, né? Senão a gente não consegue ser fiel a Deus. Então eu te convido a tomar comigo o Apocalipse. Tá um ventinho aqui, não sei se vai interferir um pouquinho aí no som do vídeo, mas nós vamos firme no propósito. Apocalipse, esfriou. Capítulo 11, a gente vai fazer os capítulos 11 e 12 de Apocalipse, do livro de Apocalipse. Rezemos juntos então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Gente, esses capítulos 11 e 12 de Apocalipse são fenomenais, né? Eu te convido a abrir o seu coração para aquilo que Deus deseja dizer. Foi-me dada uma vara semelhante a uma vara de agrimensor, e disseram-me: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores. O átrio fora do templo, porém, deixa-o de lado e não o meças. Foi dado aos gentios, que hão de calcar aos pés a cidade santa por 42 meses. Mas incumbirei as minhas duas testemunhas vestidas de saco de profetizarem por 1260 dias. Se você fizer as contas aí, 42 meses ou 1260 dias correspondem a 3 anos e meio. 42 meses ou 1260 dias. Então, aqui, ou seja, nesse mesmo tempo aí, né? Os gentios vão calcar. Então, a visão começa aqui, com essa vara de agrimensor, para medir ali, né, o átrio do templo, para medir ali o templo, né, para medir o templo, mas o átrio do templo não seria medido. E medindo o templo e seus adoradores, para dizer dessa proteção de Deus sobre os adoradores, sobre aqueles que são seus, né, sobre aqueles que se abriram à sua graça, sobre aqueles que estão no templo de Deus, sobre aqueles que estão adorando a Deus. Quando nós nos colocamos diante de Deus verdadeiramente, quando nós somos adoradores do Senhor, verdadeiramente, o Senhor está nos cercando, nós estamos sob a proteção dele, porque nós nos colocamos assim, né? Sob a proteção dele. E estar sob a proteção de Deus é o melhor lugar, né, de estarmos. Então, e vai dizer aqui, do lado de fora, que foi dado aos gentios, que hão de calcar aos pés a cidade santa. Vamos ver o que continua dizendo. Aí vem falar dessas duas testemunhas, né? É interessante. Aí vem dizer aqui dessas duas testemunhas vestidas de saco, que vão profetizar por 1260 dias, né? Estar vestido de saco traz em si uma realidade de penitência, né? Uma realidade penitente. Então, são profetas vestidos de saco, né? Vestidos sob esse manto de penitência.
Hoje em dia, gente, muita gente quer ser chamado de profeta. Muita gente quer ter o nome de profeta, quer ter o status de profeta, na verdade. Por quê? Porque dá sucesso, né? Dá fama, dá aplauso, dá reconhecimento, né? Status de profeta pode amaciar o ego, né? Mas ser profeta de verdade não significa necessariamente ter status de profeta, né? Ser profeta de verdade, anunciar e denunciar, também diz respeito à vida. Por isso eles estão vestidos de saco. Não adianta eu me dizer profeta, não adianta nem mesmo eu anunciar e denunciar, parole, 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 né? Só de boca palavras, mas a minha vida não ter correspondência com aquilo que a profecia me pede, né? Que o profetismo me pede. Continua dizendo: são eles as duas oliveiras e os dois candelabros que se mantêm diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar dano, sairá fogo de suas bocas e devorará os seus inimigos. Com efeito, se alguém os quiser ferir, cumpre que assim seja morto. Então, a proteção inicial aqui sobre essas duas testemunhas. Olha, esses homens têm o poder de fechar o céu para que não caia chuva durante os dias de sua profecia, né? Remetendo aqui a Elias, né? Remetendo aqui ao profeta Elias, olha que interessante. Tem o poder sobre as águas para transformá-las em sangue. Olha aqui a analogia com Moisés. E de ferir a terra sempre que quiserem, com toda a sorte de flagelos. Também remetendo aqui às pragas do Egito, né? A pessoa de Moisés também. Então, falando aqui dessa realidade do profeta, né? Mas depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Aí vem falar de um martírio, né? Seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações virão para vê-los por 3 dias e meio. A referência de tempo aqui no início começa falando de 3 anos e meio, um tempo razoavelmente grande. Agora vem dizer de 3 dias e meio, um tempo razoavelmente pequeno. E continua dizendo então, muitos dentre os povos, sim, o versículo 10, os habitantes da terra alegrar-se-ão por causa deles, felicitar-se-ão, mutuamente mandarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas tinham sido seu tormento. Então a vida dos profetas, a vida do profeta, ela se torna muitas vezes um tormento para aquele que rejeita a palavra. Para aquele que não vive conforme a palavra, para aquele que rejeita a palavra ou aquele que rejeita o Senhor, a vida do profeta é um tormento. Mais ainda, a vida do profeta é um tormento para aqueles que se dizem de Deus e não são. A vida do profeta é um tormento, não é? E por isso eles se alegram aqui com a morte desses dois profetas, dessas duas testemunhas. Mas depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou. Puseram-se de pé e grande terror caiu sobre aqueles que os viam. Depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou. Puseram-se de pé e grande terror caiu sobre aqueles que os viam, né? Aí vem narrar essas duas testemunhas que retomam a vida, né? Ouviram uma voz forte do céu que dizia: subi aqui. Subiram então para o céu numa nuvem
enquanto seus inimigos os olhavam. Então, vem dizer, assim como Elias, né, foi arrebatado num carro de fogo aqui, vem mostrar essa realidade dessas duas testemunhas que sobem ao céu. Naquela mesma hora, produziu-se grande terremoto. Caiu uma 10ª parte das cidades e pereceram no terremoto 7.000 pessoas. As demais, aterrorizadas, deram glória a Deus, ao Deus do céu. Trazendo para nós, né? Para dizer assim que às vezes a gente não vê resultado no que a gente está fazendo, a gente sofre, né? A gente é muitas vezes penalizado por assumir essa vida de profeta, né? Em todos os sentidos. Muitas vezes nós somos alvejados pelo maligno, né? Muitas vezes ele vem, deseja ceifar a nossa vida, né? Na realidade ele deseja a morte eterna, mas para aqueles que são fiéis ele não consegue. Ele torna a vida do profeta um tormento, né? Mas o Senhor, ele vê além daquilo que nós passamos no tempo presente. Deus tem algo maior, Deus tem algo melhor. E Deus tem, inclusive, uma resposta diante da nossa profecia. E essa resposta, muitas vezes, ela vai acontecer na vida das pessoas. Porque a palavra de Deus, ela não desce à terra. Ela não vem regar a terra e volta para Deus sem produzir o seu efeito. E o profeta, ele faz o quê? Ele rega a terra com a palavra de Deus. E às vezes ele acha que ele está fazendo, que não adianta nada. Mas, de uma forma ou de outra, essa palavra vai produzir o efeito, mesmo que seja depois da morte do profeta, né? É interessante, se a gente for ver isso na vida dos santos, gente. Muitos santos que entregaram a sua vida, o grande efeito da vida deles, muitas vezes foi até depois de sua morte, né? Quantos santos nós veneramos hoje na igreja e o testemunho deles converte a nós 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos depois, 2000 anos depois, o testemunho desses homens, dessas mulheres nos converte a nossa geração, não é verdade? Eu gosto da vida do santo, gente. Eu gosto de ler livro de santo, gosto mesmo. Eu gosto de assistir filme da vida dos santos, né? A vida dos santos me comove, mas não só uma comoção, assim, né? A vida dos santos me desinstala, comove, não. Me desinstala. A vida dos santos me desinstala, né? E é isso que nós precisamos ter a consciência, né? Talvez a gente nem veja muita coisa enquanto a gente estiver aqui, mas depois a coisa pode vir a acontecer. E algumas enquanto a gente está aqui também. Terminou assim a segunda desgraça. E eis que depressa sobrevém a terceira. Continua dizendo, o 7º anjo tocou a trombeta. Lembra das 7 trombetas que a gente já tinha começado no nosso estudo ontem? Então, o 7º anjo tocou a trombeta. Ressoaram então no céu altas vozes que diziam, o império de nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, que se assentam nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se de rosto em terra e adoraram a Deus. Olha só. O império de nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo. Depois que soou, né, o anjo da trombeta, começa então no céu essas altas vozes, e hoje no domingo de Páscoa isso aqui ressoa no nosso coração. O império de nosso Deus e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo. O que a gente pode dizer no domingo de Páscoa, gente? Que o império de nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se no mundo e ele reina pelos séculos dos séculos. Não é isso que nós podemos dizer com a ressurreição de Cristo? Jesus ressuscitou, né? Na sexta-feira da Paixão, eu sempre assisto o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, né? E
É difícil assistir a Paixão de Cristo, né, gente? É difícil porque é cruel, né? E porque é o nosso Deus, o nosso Senhor, é porque é o nosso amado, o amado da nossa alma. E ver aquilo que ele foi passando, sem crime algum, por amor de nós, dilacera a nossa alma. Se você não assistiu ainda, meu irmão, pelo amor de Deus, assiste, né? Quanto tempo que esse filme já foi lançado, tem gente que fala assim, ah, não, ele é muito exagerado, muito cruel. Pelo amor de Deus, né? Toma vergonha na cara. Aquele filme é maravilhoso, né? É uma profecia para o nosso mundo também. E dilacera a nossa alma, dilacera a nossa alma. Tem cena que, né? Só Deus na causa. O filme inteiro, né? Mas então a gente que vive com Cristo na sexta-feira da paixão, aquilo que ele vivenciou, de certa forma, a gente vive com ele isso. Quando chega então na vigília pascal, a gente também experimenta a força da ressurreição de uma forma maravilhosa, né? No próprio filme, ali no final do filme, tem a ressurreição de Jesus, e o filme termina com Jesus ressuscitando, né? Eu lembro quando eu assisti no cinema, a primeira vez, eu chorei o filme inteiro, obviamente, e ainda choro. Primeira vez que eu assisti, eu tremia, involuntariamente. E aí eu assisti várias vezes, enquanto teve no cinema, né, Caetá tinha cinema. E aí eu assistia todos os dias, todas as sessões, todas. E eu lembro então que da primeira vez que eu assisti no cinema, eu chorei o filme inteiro, mas na hora que Jesus ressuscita, gente, nossa, aí que eu chorei mesmo, né? Porque a ressurreição, o poder da ressurreição, ele é vitorioso sobre a morte, sobre os tormentos, né, gente? É um negócio maravilhoso, é isso que está falando aqui no toque da sétima trombeta. O império de nosso Deus e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Isso está ressoando hoje sobre toda a terra, nesse domingo de Páscoa. Os 24 anciãos que se sentavam nos seus tronos diante de Deus prostraram-se com o rosto por terra e adoraram a Deus, né? Hoje, o que nós podemos fazer? Adorar a Deus. Com a nossa vida, ao longo da nossa vida, o que nós podemos fazer? Adorar a Deus, né? E continua dizendo, graças te damos, Senhor, Deus dominador, que és, que eras, porque assumiste a plenitude do teu poder real. Gente, parece que é o domingo de Páscoa aqui, né? Não? Olha isso. Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corromperam a terra. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca de seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Gente, o capítulo 12 de Apocalipse, ele tem um lugar especial, não tem, no nosso coração? O capítulo 12 do Apocalipse tem um lugar especial no nosso coração. Eu vou sair um pouquinho da reta do sol aqui, gente, que o negócio tá vindo no meu rosto aqui. Mas o capítulo 12 do Apocalipse tem um lugar muito especial, né? Muito especial. Versículo 1, apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol. A lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Uma mulher maravilhosa. Uma mulher de uma beleza incomparável, de uma pureza incomparável, de uma grandeza incomparável, de uma santidade incomparável, na pessoa da Virgem Maria e na pessoa da igreja, né? Na igreja de Cristo, que é essa mulher, e na Virgem Maria, que é essa mulher, né? E a gente vê hoje, na nossa história, que as mulheres querem ser bonitas, né? E que pagam tratamentos estéticos caríssimos pela beleza, né? E que se montam inteiras pela beleza e que querem se mostrar cada vez mais em nome de chamar a atenção.
Mas a verdadeira beleza de uma mulher e de um homem está na santidade dessa criatura. Ultrapassa os tempos, ultrapassa o limite de tudo e qualquer de toda e qualquer realidade que pode se pensar, que possa se mensurar. É quando eu olho para Madre Teresa de Calcutá e vejo naquela velhinha encurvada uma beleza que não pode ser encontrada em lugar nenhum na face da terra. É quando eu olho para São João Paulo II, que foi consumindo a sua vida até perder completamente as forças e a voz, e ver uma beleza do qual o mundo não é digno, da qual o mundo não é digno. É olhar para a Virgem Maria, uma beleza exterior, porque aquela que não conheceu o pecado era maravilhosa, né? Todos aqueles que tiveram a visão da Virgem Maria disseram que era uma jovem belíssima, era isso. Não tinha capacidade ali, não tinha possibilidade de envelhecer. Uma carne que não conheceu o pecado é uma carne bonita, né? Vai colocar botox e achar que vai ficar bonita, né? Vai colocar aí silicone para tudo quanto é canto e vai achar que vai ficar bonita. Não, meu irmão, minha irmã. Sinto te informar, existe uma beleza que ela vai além das aparências. Mas a Virgem Maria até na aparência, né? Todos falavam que era uma mulher de uma beleza encantadora, né? Por dentro, por fora, todos os lados e sentidos dessa mulher, né? Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa maravilhosa de 12 estrelas. Estava grávida, gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Medonho. Vemos uma mulher maravilhosa e vemos um bicho medonho, né? Como dizia o saudoso Padre Léo, um bicho medonho aqui, né? Um encardidão. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês, né? Olha só, o filho do diabo, né? Quem quer viver conforme, não como filho e filha de Deus, mas como filho e filha do dragão, você pode fazer o que quiser que você vai ficar parecendo com o dragão, desculpa, tá? E lá no inferno vai ser pior ainda. Varria com sua cauda uma terça parte das estrelas. O que significa com isso, né? Significa Satanás, né? Lúcifer, que leva consigo na sua rebelião no céu a terça parte dos anjos, né? Então, nessa linguagem aqui simbólica, Lúcifer e os anjos decaídos. Então, por isso que aqui na visão varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Então, falando dos anjos decaídos aqui. Esse dragão, Lúcifer, deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Lúcifer, que odiou desde sempre, Satanás, que odiou desde sempre a Virgem Maria. Odeia a Virgem Maria. A Virgem Maria é uma simples criatura humana que foi capaz de humilhar aquele que havia sido um grande anjo de luz, né? Pela sua humildade essa mulher fez isso, e porque ela deu à luz o Filho de Deus, aquele que teve o poder de aniquilar todo o principado, toda a força, toda a potestade, que teve a capacidade de espoliar os demônios, né? Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ir ser sustentada por 1260 dias. Volta aqui os 1260 dias, aquele que a gente viu lá no capítulo 11 do Apocalipse, 1260 dias, das duas testemunhas, 3 anos e meio, volta aqui esse tempo dentro da realidade da mulher, né? Essa mulher que aqui também, muito na prefiguração da igreja, né? Um retiro para ir ser sustentada por 1260 dias.
houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar para eles no céu. Foi precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder, a realeza do Senhor e nosso Deus, como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Mas, versículo 11, estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Jesus desprezou a vida até aceitar a morte. As testemunhas de Cristo, elas também devem viver dessa forma. Devem desprezar a vida. Desprezar a vida até aceitar a morte. Me desculpe dizer, mas se você não está desprezando a vida, se nós não estamos desprezando a vida, se nós queremos o tempo inteiro os prazeres e alimentar a nossa carne, se a gente quer o tempo inteiro se banquetear, se a gente quer o tempo inteiro se alegrar, se a gente quer o tempo inteiro viver e gozar dos bens da terra, nós não estamos prontos para morrer com Cristo. E aí nós não estaremos prontos para ressuscitar com Ele também. É preciso ter deixado no sábado santo, ter morrido na sexta-feira da paixão com Cristo, ter deixado a mulher velha, o homem velho no sábado santo, no túmulo, e ter ressurgido uma criatura nova com Jesus no domingo de Páscoa, né, gente? E viver ressuscitado vida fora, porque também chega, aí fica ali uns dias ainda bem e depois, começa tudo de novo. Por favor, né? Vamos tomar vergonha na cara. Continua dizendo: por isso alegrai-vos, ó céus, e todos os que aí habitais, mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Na primeira grande tribulação da minha vida com Deus, quando a minha vida foi sacudida, porque a gente precisa ser provado para ver se a gente vai ficar de pé pela primeira vez, e que eu perdi a vontade de ir, né, ao meu grupo de oração, o grupo de jovens, né, na época, que eu perdi, eu não perdi a vontade de estar com Deus, eu não perdi a vontade de rezar, mas era difícil estar com os irmãos por causa de tantas situações que estavam instaladas ali dentro da nossa realidade, na caminhada em si, e, enfim, é a provação, né, que vem para ver se a gente está firme, para ver se a gente está fiel. Eu lembro que essa palavra me sustentou por um ano inteiro, que eu queria desistir, não pelo pecado, por causa da prova, né? Da dureza da prova. Eu queria desistir, eu não desisti por causa dessa palavra. Porque diz: por isso alegrai-vos, ó céus, e todos os que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu também via não somente a prova, mas eu também via as realidades que estavam sendo tocadas pelo mal. E sabia que o demônio estava agindo em muitas realidades também. E eu sabia e sei, e a partir dessa palavra eu tomava consciência de que o demônio desceu para nós cheio de grande ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E eu falava com ele: eu não vou desistir, porque pouco tempo te resta e você está muito nervoso, né?
O demônio está bravo com a gente, que a gente está caminhando, está bravo com a gente, mas não vai ter jeito. Né? A gente tem que passar a nossa vida fora dizendo, olha, não vai ter jeito não, eu vou continuar com Jesus. Leva uma na cara e fala, não vai ter jeito não, eu vou continuar com Jesus. Espanca, 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 espanca a gente fala, não vou largar não, não vou largar Jesus. Entende? Não vou largar Jesus. Essa palavra me fez dizer, naquele tempo, e vida fora, né? Nesses 22 anos, dizer, olha, não é 22 anos de vida não, gente, 22 anos de caminhada. Dizer, não vai ter jeito não, não vai ter jeito não, né? Vou ficar firme com Jesus. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, seguiu a mulher, que dera à luz o menino. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este, então, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Contra quem o demônio se irritou? Contra a mulher e a sua descendência. Eu não sei quanto a você, meu irmão, minha irmã, mas eu sou a descendência da mulher. Aquela mulher lá de Gênesis é a mesma mulher do Apocalipse. Aquela mulher lá do Gênesis, da qual Deus disse, tu, mulher, lhe ferirás a cabeça. A cabeça de quem? A cabeça soberba da serpente. E disse a serpente, e disse a mulher ainda, né? Ela lhe ferirá o calcanhar. Então ele disse à mulher, tu lhe ferirás a cabeça da serpente, a mulher que esmaga a cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. Nós somos a descendência da mulher, que estamos sendo muitas vezes atacados pela primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, não é? Este se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. Você guarda os mandamentos de Deus? Você tem o testemunho de Jesus? Tem jeito não, meu irmão. Você é a descendência da mulher. Você guarda o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus, o demônio está fazendo guerra contra você. Está. Não se engane, não se engane. Os problemas da sua vida, eles existem porque o demônio está fazendo guerra contra você. Ele está fazendo guerra contra mim. Mas não vai ter jeito não. Nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro. Peçamos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, tem formiga picando meu pé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.